Continuando, para calcular a média quadrática, então eu vou eliminar as células. Vou eliminar as células da tensão média simples e vou criar agora uma coluna chamada área ao quadrado, ou o quadrado das áreas. Para calcular o quadrado das áreas, basta multiplicar o valor da área por ela mesma. Então, igual significa que eu vou colocar uma fórmula, é igual ao valor da célula C2 multiplicado pelo valor da célula C2. Então, esse valor multiplicado por ele mesmo é o mesmo que elevado ao quadrado. Vou pegar essa fórmula e vou enviá-lo para todas as demais áreas até 360. De novo, estou cheio de casas decimais, então eu venho aqui, botão direito, formatar célula, número, 2 casas decimais, ok. Então, a área do meu pequeno retângulo era 0, ao quadrado vai dar 0. A área do meu pequeno retângulo, 3,13, ao quadrado, 9,82. A área do meu pequeno retângulo era 6,27. Ao quadrado, 39,29. Então, vou perceber que até 180 graus, todos os valores de área são positivos. E, a partir de 180 graus até 360 graus, os valores das áreas são negativos. Só que o valor da área ao quadrado é positivo. Então essa é a vantagem de trabalhar com a média quadrática. Ao elevar o valor da célula ao quadrado, o que era negativo passa a ser positivo. Então todos os valores de área agora são valores positivos. O que eu preciso fazer agora é somar todos os valores dessas áreas ao quadrado e tirar médias simples dos quadrados. Então vou criar aqui uma coluna e vou chamar de média simples dos quadrados, ou das áreas ao quadrado. Então nessa coluna eu vou colocar uma formulazinha que vai me calcular a média simples dos quadrados. Então, vai ser igual, média simples, lembra? Soma de todas as áreas ao quadrado. Então, célula D2 até a célula D362. E toda a senoide, de 0 a 360 graus. Ao somar todas essas áreas ao quadrado e dividir o resultado por 360, eu vou ter a média simples das áreas ao quadrado, ou dos quadrados das áreas, que deu 16.128,08. Isso aqui é a média simples dos quadrados das áreas. Vou colocar então que a tensão eficaz é a raiz quadrada, ou a média quadrática, né? Então vou colocar aqui média quadrática. A média quadrática vai ser igual a raiz quadrada da média simples dos quadrados das áreas. Então vou colocar a fórmula e para o Excel eu vou dizer raiz, para ele calcular a raiz quadrada. Então retorna a raiz quadrada de um número. Que número? Abre parênteses.
e vou dizer que é o valor da célula E2, que é a média simples dos quadrados. Então a raiz quadrada de E2 é igual à média quadrática de toda a senoide. 126,9963. Tem muita casa decimal, botão direito, formatar a célula, número, duas casas decimais, ok, 127 volts. Lembrando que a média quadrática é o mesmo que a tensão eficaz. Então a minha média quadrática, eu também posso chamar isso aqui de tensão eficaz. Então a tensão eficaz é o resultado da média quadrática da variação da tensão de uma senoide no tempo. Então, olhando agora a nossa figura com os olhos do conhecimento, no exercício a tensão máxima era de 179,6, tanto do lado positivo quanto do lado negativo. A tensão eficaz calculada, 127 volts. 127 volts, a tensão eficaz, que é a equivalente tensão contínua que realiza numa carga resistiva a mesma dissipação de potência. A tensão média deu 114 positivo, 114 negativo. Essa é a representação da variação da energia elétrica na nossa tomada, na nossa rede elétrica doméstica. A tensão da tomada residencial, ela é expressa em seu valor eficaz. Então a tomada residencial tem entre os seus terminais uma diferença de potencial de 127 volts eficaz. O que significa isso? A tensão entre os terminais da tomada é uma senoide simétrica e alternada, com tensão máxima de 179, mas que ela é equivalente a uma tensão contínua de 127 volts. Numa carga resistiva, produz a mesma dissipação de potência. A frequência da nossa rede elétrica, frequência é repetições no tempo, é de 60 Hz. Sendo a frequência da rede elétrica 60 Hz, quanto tempo, ou seja, se a senoide se repete 60 vezes a cada segundo, quanto tempo leva para um ciclo, para uma variação senoidal? Utilizamos então a formulazinha aqui. Período é igual a 1 sobre o valor da frequência, repetições por segundo. Então 1 sobre repetições por segundo vai dar o tempo que leva para completar um ciclo de variação. Então 1 sobre 60 Hz vai resultar em 16,66 milissegundos. 1 dividido por 60, 0,016666. Se eu jogar 3 casas para a direita, 1, 2, 3, 16,666 milissegundos. Então significa que se eu medir a tensão da minha tomada da rede elétrica, eu vou verificar que lá tem 127 volts de diferença de potencial entre o terminal da esquerda e o terminal da direita. O terminal central é só de aterramento.